Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou a sua apresentadora, Natália Boa. Hoje nós vamos falar sobre um livro que se chama O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E claro, vamos falar sobre um personagem que inspira, dicas literárias, e eu ainda vou fazer a leitura de um trecho de um livro. Vamos embarcar nessa jornada do universo dos livros? Antes de falarmos do livro do episódio de hoje, vamos nos deleitar com as palavras de Mário Sérgio Cortella no livro Sabedorias para Partilhar? O texto de hoje se chama Mágoa. Quantas vezes imaginamos a mágoa como aquilo que temos direito de ter e de levar para sempre? Isso nos deixa um pouco amargos. Mágoa em relação a alguém que nos ofendeu. E isso gerou raiva. O memorialista e médico Pedro Nava, no livro Baú de Ossos, diz: Eu não tenho ódio, eu tenho memória. Isto é, eu não estou odiando, mas algumas coisas não consigo esquecer. Algumas coisas eu não quero esquecer. Algumas coisas não devem ser esquecidas. A ofensa que encontrou terreno para a humilhação, a capacidade de machucar alguém com violência física ou simbólica, um massacre produzido sobre uma comunidade. Não é para se ter ódio, mas é para se ter memória, que serve também para que não sejamos capazes de repetir ou de admitir que se repita aquilo que conosco fizer. Então, o que Mário Sérgio Cortella estava dizendo neste texto aqui? Bom, nem tudo a gente precisa sentir para sempre. Algumas coisas, elas precisam ser lembradas, mas não sentidas. Então, o sentimento ele não precisa ser eterno. Mas é muito importante que a gente não esqueça aquilo que aconteceu com a gente. Então, as coisas ruins que foram feitas pra gente não devem ser apagadas. Porque é importante, sim, a gente ter noção daquilo que acontece com a gente e da forma que os outros nos tratam. Porque não dá para simplesmente aceitar que a gente seja maltratado durante a nossa vida por alguma pessoa ou por um grupo de pessoas. Não tem como. Não dá para simplesmente aceitar porque isso vai nos fazer mal. Mas às vezes a gente se afasta de alguém. A pessoa fez algum mal e a gente se afasta. A gente não tem mais um contato constante. A gente nem se vê mais, mas continua guardando aquela mágoa. Às vezes é importante deixar ir aquele sentimento, mas não esquecer do que aconteceu. Porque aí, se novamente aquela pessoa se aproxima de ti, por exemplo, tu vai se lembrar. Ela fez isso. Eu não vou me aproximar. Eu vou, no máximo, ter uma conversa superficial, mas eu não vou mais dar brecha para que aquela pessoa tenha a possibilidade de me machucar novamente. E é importante, novamente reforço, não guardar a mágoa, porque quem sabe aquela pessoa ali volta a falar contigo e ela te pede desculpa, ela se arrepende de fato daquilo que ela fez e tu não perdoa por causa de uma mágoa, de algo que já nem te machuca tanto. Não é pelo que aconteceu, é simplesmente porque aquela mágoa ficou ali, ela nunca foi anulada, ela nunca foi apagada. Ela já nem tem mais sentido, mas ela ficou, porque nunca foi parado para refletir. Será que tem sentido isso que eu tô sentindo? Então é importante se abrir também para as pessoas, claro, se elas realmente se arrependerem e se desconectando, né, do sentimento. Se afastando um pouco dessa questão da mágoa, é possível que a gente se abra para alguém que pode estar realmente arrependido. Mas, claro, tem que saber realmente aquilo que eu digo quase todos os episódios, saber balancear. É necessário balancear tudo, tudo nessa vida. Então, é importante saber medir o sentimento e medir ali a questão dos fatos. Não dá para usar também só os fatos, mas também não dá para ser um extremo de olhar só para o sentimento. Uma pessoa que está realmente arrependida, que se desculpou, e algo que não te afeta mais, mas ficou aquele sentimento de mágoa. É importante, claro, eu não quero mais falar com essa pessoa, eu não tenho vontade. Tudo bem, mas às vezes é importante para refletir se não vai ser melhor para a gente
perdoar aquela pessoa, ou pelo menos não guardar um rancor daquela pessoa, do que simplesmente guardar, simplesmente ter rancor, simplesmente ter mágoa daquela pessoa. Importante. Então, as coisas são assim: guardar sempre os fatos. Nunca esqueça daquilo que aconteceu, porque esquecer é permitir que aconteça de novo. E lembre-se de, às vezes, guardar um pouquinho na gaveta mágoa. E às vezes também lembrar dela. Tudo na medida correta. Vamos falar agora do livro do episódio de hoje, O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, de Remson Riggs. Bom, antes de eu falar da história de fato, vamos falar da história desse exemplar. Esse exemplar aqui eu ganhei de presente. Alguns livros que eu tenho na minha vasta coleção são comprados, né, por mim, foram comprados por mim, no caso. Mas esse aqui eu ganhei de presente, não me recordo se foi de Natal ou se foi de aniversário, mas eu ganhei esse livro aqui no ano retrasado. Isso eu tenho certeza. E eu li ele no início, no final do ano passado. E, assim, é um livro muito bom, vale muito a pena. E eu me arrependi de não ter lido antes, porque eu sempre gostei muito do filme que saiu depois do lançamento do livro, tempo depois. E eu tinha interesse em ler o livro, mas eu não tinha adquirido, eu não tinha ido atrás, daqui a pouco de ir numa biblioteca pegar, e eu não tinha conhecido. E valeu muito a pena ter lido, e realmente eu me arrependi de não ter lido antes. Esse exemplar aqui, ele é em brochura, então a capa é mole, não é uma capa dura. Também tem exemplares de capa dura dessa série de livros e desse livro específico aqui. Ele foi lançado em 2011 e a língua original dele é inglês, então ele também não é uma literatura nacional. Ele é literatura internacional mesmo. Bom, e agora falando da história. Quem é o nosso personagem principal neste livro aqui? Nosso personagem principal é Jacob. Jacob é um menino completamente normal, nada de esquisito aconteceu na vida dele até um certo momento. Ele cresceu com o avô contando umas histórias esquisitas pra ele, mas tirando isso, realmente não tinha nada de anormal na vida dele. Estava vivendo a vida tranquilo quando aconteceu um problema com o avô dele. E o avô dele já estava doente, o avô dele já estava assim mais velhinho. E aí ele estava indo ele visitar o avô dele. Só que ele não encontrou o avô na casa. E ele ficou preocupado, onde meu avô foi parar? Ele acabou vendo que um portão que levava para a floresta, que o avô dele morava bem perto da floresta, o portão estava aberto. E ele ficou preocupado, meu Deus, será que meu avô tá tendo um surto? Será que meu avô tá perdido? O que está acontecendo com meu avô? Que ele foi para a floresta. Então ele vai até a floresta e acaba encontrando uma cena horrível. Ele encontra o vô estirado no chão com um monstro segurando ele. E ele ficou assim, meu Deus, que isso? Tô ficando louca, ele tem, assim, tô surtando, ele não acredito no que ele tá vendo. E ele perde o avô dele foi morto por alguma coisa. Depois desse fato, ele fica muito mal, ele chega assim a ter vários problemas psicológicos, ele começa a frequentar psiquiatra, tomar remédios, porque ele encontrou o avô dele morto, ele viu aquela criatura. Então, tinha muitas coisas acontecendo na cabeça dele e acontecendo no contexto ali da vida dele, para ele conseguir assimilar tudo de uma vez, ser um jovem. Ele era um jovem, assim, tinha uns 17 anos, se bem me recordo. Que idades, às vezes é um pouco complicado, que são coisas que são comentadas poucas vezes, mas ele era um jovem. E ele foi desacreditado nesse momento que ele foi pro psiquiatra, porque ele falou que viu um monstro, falou pra família, e a família dele falava, não, não tinha monstro nenhum. Você tava vendo coisas. A polícia chegou lá, não tinha nada, ele tinha marca de garras, mas aquilo deve ter sido feito por lobos, por algum cachorro muito grande. Aquilo ali não foi um monstro. Monstros não existem. A gente sabe que teu avô contava história de monstros, mas não dá pra te levar isso a sério.
já não é mais uma criança. E o psiquiatra, a mesma coisa. Olha, monstro não existe. Teu avô não morreu por causa de um monstro. Fazendo um tratamento, fazendo acompanhamento com ele. E ele sentia muita falta do avô. Porque o avô era uma pessoa importante na vida dele. E ele também não sabia muito, assim, da história real do avô. Porque o avô dele contava que ele veio de um orfanato onde tinha muitas crianças peculiares, que tinha várias crianças diferentes, com poderes, que tinha boca atrás da nuca, que flutuava. Era criança, isso até poderia fazer sentido, mas depois que ele cresceu, era algo que parecia muito real. Ele queria entender se aquilo foi uma forma de bloquear o trauma que a avó dele tinha tido de ter perdido a família no momento de guerra, e ele foi mandado para o orfanato. E aquela ali foi a forma de fugir daquele contexto todo, criar essa ideia, essa história de que ele vivia num orfanato com crianças peculiares, com crianças que tinham superpoderes, que eram especiais. Ele queria saber o que tinha realmente acontecido naquele período de tempo em que o avô dele era uma criança, ele foi crescendo. E ele foi atrás, na casa do avô, procurou informações, procurou cartas, procurou as fotos que ele tinha, que ele sempre mostrava para o Jacob, as fotos das crianças, que inclusive tem nessa versão, não sei se tem em todas, mas tem as fotos das crianças que ele fala de, né, vai falando no livro. Então, ele foi realmente procurando e ele chegou a descobrir onde ficava o orfanato, que ficava numa ilha isolada. Ele começou a pensar o que ele poderia fazer com essas informações que ele tinha descoberto, que não eram muitas, mas era alguma coisa já. E ele estava conversando com o psiquiatra dele e ele acabou trazendo ali a ideia de ir à ilha que o avô cresceu. Então, unindo o útil ao agradável, descobrir as informações do avô e o pai dele fazer uma pesquisa, tirar fotos de pássaros, que era o hobby dele, eles vão então para a ilha onde o avô do Jacob cresceu. Lá era uma ilhazinha assim, no fim do mundo e uma ilha minúscula, então tinha quase nada. A luz ficava ligada na rua até 9 da noite, na verdade, na rua não, né? Na cidade mesmo, na ilha, ficava ligada até 9 da noite, aí desligava tudo. Era um lugar assim completamente isolado, só tinha um telefone lá, então era bem complicado fazer qualquer coisa lá. E aí o Jacob tenta convencer o pai dele de deixar ele sozinho lá no orfanato. O pai dele fala, não, porque lá tá, né, lugar isolado, não vai ir, tu é jovem, tá novo. Aí ele até arruma gente pra levar ele pra lá. E aí ele encontra os guris, eles passam a perna nele, toda uma cena assim, ó, triste pra ele e pra quem tá lendo, porque a gente tá lendo na visão dele, né? Então é bem, bem vergonhoso até, porque eles enganaram o menino completamente. Mas todos daquela cidade ali falavam que aquele orfanato ali tinha umas crianças muito estranhas mesmo, que aquelas crianças realmente ali não eram normais, ninguém gostava daquelas crianças, e diziam que elas tinham morrido no bombardeio, que tinha caído uma bomba em uma determinada data, bem em cima do orfanato, e todas as crianças tinham morrido. Mas o Jacob tinha encontrado uma carta que o avô dele tinha mandado para uma mulher, ou que uma mulher tinha mandado para ele, eu não me lembro direito quem mandou para quem, mas uma carta que falava assim, como se uma das crianças, pelo menos, estivesse viva. Então ele queria entender como assim, todo mundo morreu, mas tem uma carta aqui falando sobre uma criança que está viva. Isso não faz sentido nenhum. Então ele acabou indo lá para o lugar que era o orfanato, ele viu que estava realmente tudo destruído, tinha plantas crescendo em volta dos destroços da casa. Então, assim, não tinha como ter ninguém vivo ali dentro, não tinha como ninguém morar ali. Ele até chega a dar uma olhada no ambiente ali, mas nada despertou muito realmente, assim, uma, não curiosidade, mas não despertou uma certeza de qualquer coisa. Ele não tinha certeza de nada a partir do que ele encontrou. Ele começou, então, a perguntar para algumas pessoas sobre mais, né? Ele começou a ir mais vezes lá
para encontrar alguma outra pista sobre aquilo que ele estava tentando descobrir. E aí ele acaba caindo numa dessas de, ai, vou olhar isso, vou olhar aquilo, olha que interessante, ele acaba caindo num buraco. Quando ele cai nesse buraco, ele escuta vozes. Só que não tinha ninguém lá dentro. Até agora não tinha ninguém. E ele escuta vozes e vozes de crianças. E ele fica, meu Deus do céu, como assim? Crianças? Por que que tem crianças aqui? E aí que ele descobre, na verdade, as crianças estão vivas. Só que elas não estão vivas no presente, elas estão vivas no passado. Como assim? Existe uma fenda bem perto dali do orfanato. Uma fenda que divide o mundo ali que o Jacob estava e um período de tempo, um lugar de proteção para as crianças peculiares, para as crianças daquele orfanato. Então, do lado de fora da fenda, já era os anos 2000. Do lado de dentro da fenda, era um dia específico, de 1900 e tananã. Já ainda era a época que o avô dele tinha vivido ali. Só que o avô dele não estava ali. Tinha uma diretora, que era a senhorita Peregrini, tinha as crianças, que o avô do Jacob falou, mas era um tempo antigo. E as pessoas que estavam lá na vila faziam tudo da mesma forma, todas as vezes que o looping ali daquele dia reiniciava, todas as vezes que a fenda reiniciava. Então, aquelas crianças tinham dias diferentes no mesmo dia, sempre sol, por exemplo, era sempre sol e era sempre a mesma, né, estrutura do dia, mas elas tinham dias diferentes ali, enquanto as pessoas do vilarejo tinham sempre o mesmo dia, que estava congelado, aquele espaço estava congelado no tempo. E o Jacob descobre isso. E ele acaba descobrindo várias outras questões do orfanato. Ele descobre outras coisas da questão dos acólitos, que são monstros que querem capturar os peculiares, matá-los. Então, tem toda uma questão de perseguição aos peculiares e explicar o motivo deles estarem isolados. E aí quem vai proteger os peculiares na maior parte do tempo vai ser a senhorita Peregrine. Até por isso que tem esse destaque tão grande para o orfanato da senhorita Peregrine. Destacar que é dela, por causa disso. Que ela é uma figura muito importante no livro. Me estendo somente a isso e digo, tem continuação, inclusive, que eu saiba, são mais ou menos 9 livros no total. Eu só li esse e tenho o próximo, mas acho interessante ler pelo menos esse, porque esse é incrível. Aí eu entro agora com a minha opinião a respeito desse livro, com as minhas ideias, porque, né, não adianta só falar da história do livro e não trazer o que que eu acho. Gostei muito da ambientação desse livro, eu acho que ele consegue, de uma forma muito boa, fazer a gente entrar naquele universo ali das peculiaridades das crianças, desse mundo onde tem monstros e tem espécies, assim, não é bem isso, mas como se fossem bruxas, e tem todas essas pessoas diferentes em um ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado. Não é bem viagem no tempo, mas congelamento do tempo existe ali. Então, é um universo completamente diferente, uma ambientação muito bem feita. E, novamente, destaco que é um livro de narrador-personagem. Narrador em primeira pessoa. Então, a gente tem a mesma quantidade de informações que o Jacob. Então, a gente está ali lendo como se fosse ele, né? A gente está vivendo junto com ele todas as experiências desse livro. Eu acho uma coisa interessante que o livro traz várias vezes ali, mas na verdade assim, ó, mensagens subliminares ao longo do livro e no final, mais pro final ali a gente percebe que a manipulação ela é muito sutil, porque ele é manipulado por uma pessoa do livro, uma pessoa que, inclusive, foi, de certa forma, quem fez ele conseguir descobrir as coisas, mas ao mesmo tempo induziu a ele descobrir aquelas coisas para benefício próprio. Então,
para conseguir descobrir onde as crianças moravam, para poder acabar com elas, capturar a senhorita Peregrine. Então, perceber que a manipulação, às vezes, ela não vai ser vista como muitos pensam, porque tem gente que imagina que a manipulação ela é algo muito claro de ser percebido, é algo muito fácil de ser percebido, e não é bem assim. Muitas vezes, e assim, praticamente todos os casos, na realidade, a manipulação, ela é algo muito sutil, que as pessoas justamente por isso não percebem e acabam sendo manipuladas sem nem saberem, às vezes descobrindo só depois que já foram. Então é importante cuidar, às vezes, quando algumas coisas estão um pouquinho esquisitas. Além disso, eu acho que uma relação com a realidade que pode ser feita é que às vezes as pessoas acabam classificando outras como loucas sem entender o contexto todo, porque o Jacob era visto pela família e por muitas pessoas como louco por causa das coisas que ele dizia, que, né, um monstro matou o avô. Só que no caso, isso realmente tinha acontecido. Ele realmente viu um monstro matando o avô. Ele não estava louco. Ele tinha a habilidade de ver esses monstros que as outras pessoas não viam. Então, às vezes, uma pessoa é vista como maluca, é vista como se não entendesse de nada, mas na verdade as pessoas elas não sabem todo o contexto da questão ali, não entendem tudo e ela fala, e às vezes não dá muita explicação, ou ela fala e não sabe tanto por quê que ela se sente de alguma forma, ou por que que ela consegue entender algumas coisas ou não, e as pessoas acabam julgando isso e acabam classificando ela, tendo ela como uma pessoa insana, assim. Então, acho muito interessante que, inclusive, o fato dele conseguir ver os monstros é algo que ele nem sabia que ele era capaz. Então, as pessoas usam isso como uma munição para chamar ele de louco, porque ele não sabia que ele tinha uma habilidade especial. E aí as pessoas achavam, não, é o trauma, é isso, é aquilo. Mas não era, ele realmente estava vendo um monstro, foi um monstro que matou o avô dele. É importante destacar que a classificação indicativa desse livro é 12 anos. Então, a partir dos 12 anos, leia. Antes dos 12 anos, espera um pouquinho, que quando der uma amadurecida, vai ser muito interessante ler esse livro. Uma indicação que eu tenho a fazer é de um livro que tem suas semelhanças com esse, é A Metamorfose de Kafka. Não posso dizer que os livros são completamente semelhantes, porque Kafka traz, claro, muito mais uma questão metafórica do que é trazido no orfanato da senhorita Peregrine, porque o orfanato não é tanto uma questão de metáfora, de entender a solidão humana, como é a metamorfose, mas os dois têm sim uma pegada bem peculiar, uma pegada bem diferente, tem uma questão assim de monstros, da visão dos outros a respeito de pessoas diferentes. Então é bem interessante ler os dois. O personagem que inspira de hoje é a senhorita Peregrine. Não é personagem principal, mas é personagem extremamente importante para que tudo aconteça nesse livro. Senhorita Peregrine é aquela que vai proteger as crianças. É aquela que vai salvar elas. E é aquela que vai agir como se fosse realmente mãe. Ela é ali a dona do orfanato. Ela é ali uma Embrine, que é como se fosse uma bruxa superpoderosa, que vai utilizar todos os artifícios que ela tem à disposição para permitir que aquelas crianças fiquem em segurança, para permitir que elas continuem vivendo. Então, ela se esforça muito e até prejudicando a si para poder fazer com que elas continuem vivas. Então, é extremamente legal de enfatizar ela, porque ela é, assim, ó, ponto essencial desse livro. Sem ela, não teria livro. E ela é uma personagem muito incrível, muito cativadora. Cativadora não, muito cativante. E que, com certeza, assim, tem que ser destacada pelo fato de ela ser muito forte e, assim,
fazer uma analogia com o fato de ela ser uma membrine que se transforma em pássaro, e por isso ser membrine no caso, né? Mas ela protege as crianças e coloca ela debaixo de suas asas, né? De uma forma muito interessante, muito bonita de se ver. A dica de hoje é um pouco mais simples, em teoria pelo menos, do que as outras. Às vezes, a gente se limita a ler só um tipo de livro, só um gênero de livro, porque a gente gosta dele. Por exemplo, ler só fantasias, porque fantasia é o meu gênero, o meu tipo de livro favorito. Mas tem vezes que a gente vai ler outros tipos que vão ser muito mais interessantes do que aquele que a gente tem como favorito. É importante experienciar todas as diferenças dentro da literatura, antes de se fixar ali em uma coisa só. É importante conhecer o romance para poder ler uma fantasia. É importante conhecer uma aventura para conhecer o terror. É importante. E não porque, ai, os aspectos de um, não é por isso. Mas é porque vão ter vezes que eu posso detestar livros de terror. Não detesto, mas eu posso detestar. E ler um específico que é maravilhoso. Então é importante conhecer diferentes gêneros, diferentes tipos, para que a gente possa realmente assim, ó, se deliciar com o que está disponível para a gente ler. Existem aí bibliotecas públicas, existem ali livrarias para a gente comprar os livros, para isso, para a gente conhecer essa vasta gama de possibilidades de leitura, para a gente conhecer essa vasta gama de tipo de livros. Conhecer realmente é importante para que a gente possa saber de várias coisas e para que a gente possa realmente conhecer outras coisas que a gente às vezes nem pensa que vai gostar e acaba gostando. Virando as páginas do nosso episódio, infelizmente chegamos ao final da edição de hoje. Mas daqui a 2 semanas, às 19 horas, aqui na TV Cidade de Farroupilha, temos nossa próxima edição, nosso próximo episódio. Até a próxima, te espero!